Tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje darei continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Romanos. Hoje, portanto, capítulo 3. O capítulo 3, ele vai falar sobre a justiça de Deus. Lembrando que o capítulo 1, o qual eu já expus, ele fala a respeito da depravação total dos homens, dos gentios, que não tinham lei. Capítulo 2, ele fala a respeito dos judeus, que mesmo tendo a lei, eles tropeçaram na lei, eles não obedeceram à lei, e a lei não podia salvar o homem. E agora, no capítulo 3, falando sobre a justiça de Deus, Paulo ele começa dizendo o seguinte, ou melhor, fazendo uma pergunta: qual, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Pode ver que ele usa um ou aí. Ou qual a utilidade da circuncisão? Então, já que judeus e gentios, todos eles são pecadores, e que o gentio, não tendo a lei, também está condenado, e o judeu, que também tem a lei, também está condenado, e aí Paulo pergunta: qual, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Interessante é que a palavra vantagem, ela é uma palavra grega que significa perisson. Perisson é da ideia de estar sobre, que excede, o valor mais excelente. Ou seja, qual é a excelência do judeu? Qual a posição do judeu neste caso? Qual é a vantagem? Ele usou esse termo. Qual é a vantagem? Qual é a excelência? Qual é a superioridade do judeu? Ou ele fala, então, qual que é a superioridade? Excelência, está falando do judeu. E na segunda pergunta ele usa utilidade. Qual a utilidade? Ou qual o proveito? Qual o proveito que trouxe a circuncisão? O homem praticar a circuncisão, que é a palavra peritomes. Peritomes é circuncisão, é cortar ao redor. Aí fala da circuncisão. E os judeus que praticavam a circuncisão. Então ele faz duas perguntas. E a partir do versículo 2, melhor dizendo, a partir do versículo 2, ele responde, pode ver aí que ele diz assim: sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, interessante é que a palavra principalmente aí, a palavra grega principalmente, essa palavra aqui, a palavra grega usada para mostrar isso aqui é próton. Interessante que neste versículo tem duas vezes a palavra próton. Tem, ou melhor, é uma vez aqui, logo no início está aqui, próton. Porque aqui está polu, catá, panta, trópon. Aqui é trópon, não próton, é trópon, próton, aí tem um ponto, próton, men, gar. A palavra próton, quando ele responde principalmente, a palavra principalmente, que é próton, é em primeiro lugar. Interessante. Em primeiro lugar, porque aos judeus, em primeiro lugar,
porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, tem vantagem e tem utilidade sim, ser judeu e ter praticado a circuncisão. Paulo responde muita, e pode ver que ele usa essa palavra aqui, polú. Polú, esta partícula grega, essa palavra grega, no sentido de muito grande, numeroso, em todos os aspectos. Você pode ver que em todos os aspectos ele cita essa palavra, aspecto de todas as formas. Por isso que a palavra parece com próton, né? Que é a palavra que inicia aí depois do ponto. O tropon, que é essa palavra grega, ela transliterada tropos, e o tropon, ele é de, vamos dizer assim, em todas as formas, de muitas formas, muitos, numerosos, de diversas formas. Quais são, então? E ele começa, primeiramente o quê? Porque aos judeus foram confiados, está aí, confiados os oráculos de Deus. O que é oráculo? A palavra grega para oráculo é esta palavra aqui, logia, a palavra da ideia de elocuções de Deus, o conteúdo da lei mosaica. Ou seja, Deus confiou aos judeus as escrituras sagradas, as elocuções de Deus, as palavras de Deus foram confiadas a quem? Aos judeus. Então, Paulo fala que tem sim vantagem em ser judeu e tem utilidade sim ter praticado a circuncisão. E sobre numerosas maneiras. E assim, em primeiro lugar, ou primeiramente, porque a eles, aos judeus, foram confiados as palavras de Deus, os ditos de Deus. No versículo 3, ele diz o seguinte, tá aí o versículo 3, e daí? É interessante é que a palavra e daí, uma outra tradução, que é a versão Arque, pois que, interessante que ele usa pois que, e o termo grego é ti significa que. Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Ou seja, Paulo ele está dizendo o seguinte, e daí? O quê? Pois que, se alguns desses judeus foram incrédulos, eles não acreditaram nas promessas de Deus, não deram crédito à palavra do Senhor, devido ao fato desses judeus não terem dado crédito à palavra de Deus, a fidelidade de Deus foi desfeita? Não. Pode ver que ele responde aí no versículo 4. De maneira nenhuma. Interessante. O termo grego que o Paulo usa, uma das palavras é ginomai, que aí tem a palavra, no grego é genoito, que é essa palavrinha aqui, ó, genoito. Genoito dá a ideia de acontecer. Isso não pode acontecer. Isso não acontece. O que ele queria dizer é o seguinte, porque ele tem aí uma partícula logo no início negativa. E isso não acontece. Então parece que genoito, ginesto, essa outra palavra aqui. Olha, de modo nenhum, de maneira nenhuma. E ele diz, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Interessante que esse mesmo versículo na NVI, ele também usa de maneira nenhuma, porque está aí nessas 3 palavras gregas, inclusive começa com essa partícula negativa aí, que é me, uma partícula negativa.
Mas a NVI ela diz o seguinte: de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Esta é a versão NVI. Inclusive ele falou que ele citou, Paulo ele está citando um texto do Antigo Testamento. Ele está citando o Salmo, provavelmente o Salmo 51, versículo 4. Quando diz, o Salmo 51, versículo 4, ele diz o seguinte: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, mas que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Parece que Paulo ele parafraseou este versículo do Salmo 51, versículo 4, quando ele diz que está escrito nas Escrituras, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Então, de maneira nenhuma, a fidelidade de Deus ela foi desfeita, porque o homem é mentiroso, o homem é falho nas suas promessas, o homem é aquele que mais quebra aliança durante sua trajetória aqui nessa terra. O homem começa a quebrar aliança com Deus desde o princípio. Ele quebra aliança com seu próximo, ele quebra aliança com a sua esposa, ele quebra aliança. Aliança é pacto, é uma promessa que a pessoa faz para com a outra. E o homem sempre está quebrando promessas, alianças, pactos, porque o homem é mentiroso. Agora Deus não, Deus ele nunca quebra uma aliança. Deus nunca quebrou uma aliança. A parte que sempre entra em declínio é a parte humana. Agora a parte de Deus não. Toda vida a parte de Deus ela prevaleceu, porque Deus é verdadeiro, Deus é santo, Deus é justo e Ele é fiel. E no versículo 4, ou melhor, no versículo 5, que está aí, mas se a nossa injustiça, veja aí, mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? E aí ele fala, falo como homem. Ele usa um argumento humano. E Paulo ele está querendo dizer o seguinte: se a minha injustiça, se aquilo que eu pratico de injusto ressalta, a NVI diz o seguinte: mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Ou seja, a partir do momento que o homem pratica a injustiça, quando ele coloca essa sua injustiça diante da justiça de Deus, quando faz uma comparação, ele diz o seguinte, que traz a lume. O que é trazer a lume? É ressaltar, é destacar. Se a minha injustiça destaca mais ainda a justiça de Deus, que diremos? Ou seja, parece que eu estou dando uma mãozinha a Deus quando eu pratico justiça, para que a justiça de Deus seja mais evidenciada? Seria isso? E ele, porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Certo que não. Ele responde no versículo 6. Olha aí, certo que não. Não é isso que acontece. Na prática, não é isso que acontece. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Se a minha injustiça trouxesse a lume ou destacasse, avultasse a justiça de Deus, se Deus estivesse agindo realmente dessa forma, e ele porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Então, se fosse pensado a primeira vez, não como uma pergunta, mas como uma afirmação, então nós chegaríamos à conclusão que se realmente a injustiça nossa fosse para fazer isso com relação à pessoa de Deus, Deus seria injusto em aplicar a sua ira. Mas não é isso que acontece na prática. Por isso que ele responde no 6. Certo que não. Do contrário, como é que Deus ia julgar o mundo?
se a minha justiça fosse para ressaltar, for para trazer à lume a justiça de Deus. Veja aí, ele continua ainda com seu argumento. Vamos descer um pouquinho a barra de rolagem. Olha, e se por causa da minha mentira, olha aí, e se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Interessante. A NVI diz assim: alguém pode alegar ainda, ele está falando com um interlocutor imaginário. Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta, avulta a veracidade ou a verdade de Deus, aumentando assim mais a sua glória, por que eu sou condenado como pecador? Então, o que Paulo está dizendo? Ele faz uma pergunta, claro. Deus não poderia julgar o mundo se ele estivesse agindo dessa forma, deixando que o homem se tornasse tão pecador para que a sua glória fosse manifesta. Não, não é isto. O homem se tornou pecador de livre e espontânea vontade. Foi ele que teve essa opção. Ele optou por desobedecer a Deus e se tornar um homem injusto, mentiroso, pecador. É nesse momento que manifesta o amor de Deus. E se por causa da minha mentira, ele faz uma pergunta, fica em relevo, fica em destaque, fica ressaltado o que? A verdade de Deus. Isso está acontecendo para que aumente a sua glória? Então por que eu sou condenado? Versículo 8 diz o seguinte: e por não dizermos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens, a condenação destes é justa. Ou seja, os homens, no intuito de encontrar uma maneira para praticar o pecado, alegando dessa forma, porque na prática isso não é verdade, isso não acontece, não é assim que as coisas funcionam. E aí Paulo fala o seguinte, que alguns caluniosamente, eles afirmam, alguns, olha aí, caluniosamente afirmam, está aí no versículo 7, eles levantam o que? Versículo 8, eles levantam o que? Uma calúnia. O que é uma calúnia? É uma blasfêmia, é uma maneira de falar repreensível. Diz, olha, se caluniosamente eles afirmam, eles blasfemam contra Deus, dizendo o quê? Pratiquemos males para que venham bens? Ou seja, vão fazer algo de mal para que venham bens? Aí Paulo diz, a condenação destes quem? Destas pessoas que pensam dessa forma, pratiquemos males para que venham bens? Porque eles estavam pensando assim, claro que é uma dúvida, mas que o intuito dessas pessoas era isso, praticar o mal para que venham bens, porque quando eles praticavam o mal, a justiça de Deus era manifesta, a verdade de Deus era manifesta, a glória de Deus era manifesta através do quê? Desse contraste entre o homem perverso e um Deus verdadeiro e justo. E assim, a condenação destes é justa, porque eles estão fazendo o quê? Uma calúnia, eles estão pensando algo contra o Criador. O versículo 9, Paulo diz o seguinte, então, o que se conclui? O que se conclui? Então, qual é a consequência disso tudo? Ele está querendo dizer, qual é a consequência de tudo isso? Temos nós qualquer vantagem? Por que ele usou aqui a primeira pessoa do plural? É porque Paulo ele era judeu. Paulo era filho de Abraão, da tribo de Benjamim, judeu de judeu. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, fariseu, conhecedor da lei. Por isso que ele se inclui. Temos nós qualquer vantagem? Porque Paulo era judeu. Quando Paulo fala aqui, ele fala para um interlocutor imaginário que era um judeu. Temos nós qualquer vantagem?
diante de tudo isso que foi exposto no capítulo 2 e agora parte do capítulo 3? Não, de forma nenhuma. Ele está dizendo aqui, não é vantagem no sentido de estar acima dos gentios. Claro, a circuncisão, o fato deles serem judeus, isso tinha vantagem sim, trouxe vantagem. Porque aos judeus, os oráculos de Deus, eles foram confiados, como ele diz no início do capítulo. Mas, agora, com relação à vantagem no que se diz respeito a estar acima dos demais homens da terra, não. Olha aí olha o que ele diz. O que se conclui então? Qual a conclusão que nós vamos chegar? Temos nós qualquer vantagem? Temos. Ele diz o seguinte: temos nós qualquer vantagem. E interessante é que ele usa um termo grego, não o primeiro que ele usou lá no versículo 1, que é próton, primeiramente. Ele usa aqui uma palavra grega que é preeminência, excelência, sobrepujar em excelências, essa palavra grega aqui para vantagem, é esta palavra aqui. Então, ele diz o seguinte, então, vamos pensar. Então, qual é o quê? Qual a excelência? Será que nós estamos acima dos demais? Estamos acima da média? Nós somos um povo que estamos acima dos demais povos da terra? O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Nós estamos acima dos demais povos? Nós somos melhores do que os demais? Paulo responde: não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Interessante. Ele fala o seguinte, que todos os homens, eles estão no mesmo nível. Todos eles cometem hamartia, que é pecado. Hamartia é aqueles que erram o alvo. É esta palavra grega aqui, hamartia. Hamartia é homens que erram o alvo, que violam as leis de Deus, que desviam-se da lei de Deus. É essa palavra grega aqui. Então, ele falou o seguinte, que tanto os judeus, os dois povos, tanto os judeus como gregos, eles estão debaixo de hamartia, eles estão debaixo do pecado, eles erram o alvo, eles violam as leis de Deus, eles desviam da lei de Deus. Coletivamente, todos os homens, eles estão debaixo o quê? Do pecado. Eles violam a lei do Senhor. Como está escrito? Aí ele cita o quê? Ele vai citar o Salmo 14, versículo 3. E pode ver que duas vezes esse Salmo ele é escrito. Ele é citado no Salmo 14, versículo 3 e no Salmo 53, versículo 3 também. O Salmo 53, versículo 3, ele diz o seguinte, vamos ler só o versículo 53, versículo 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Vamos ver também o 14, 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Interessante é que Paulo ele faz uma paráfrase do capítulo, ou melhor, do versículo 3 de Salmos 14 e também do Salmo 53. Todos os dois versículos são o versículo 3. Ele faz uma paráfrase. E ele continua: não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
Isso está também no versículo 2 do Salmo 53. E diz o seguinte: Deus olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Interessante é que Paulo ele começa a citar os salmos do versículo posterior para o anterior. Ele começa no versículo 3 do Salmo 53, depois no versículo 11 aí da carta dele aos Romanos, ele cita o versículo 2 do mesmo Salmo 53, e por último, ou melhor, ainda prossegue ainda, claro, do mesmo Salmo 53, ele vai citar aí o início do Salmo 53, que é o versículo 1. Vamos ler aí o versículo 2. Todos se extraviaram e a um se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Mas vamos ler o que diz lá o Salmo 53, versículo 1. É o masquil de Davi para o cantor mor sobre Maalate. Disse o nécio no seu coração, ou tolo, o maluco, doido, não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Interessante que ele cita aí o versículo 1 do Salmo 53, mas ele cita somente o finalzinho do versículo. E ele continua ainda citando outro salmo, que é o Salmo 5, versículo 9. Olha aí. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Veja aí que ele usa este salmo, que é o Salmo 5, versículo 9. Porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. A palavra urdem engano, aí grega, é uma palavra que significa o seguinte: usar de fraude, ser fraudulento, uma pessoa que ela age cometendo o quê? Fraude. Por isso que ele usa a palavra engano. Eles usam de engano, veneno de víbora. Ele comparou essas pessoas como um sepulcro aberto, que lá dentro está cheio de imundícia, de coisas impuras. Para um judeu, uma sepultura era algo imundo. Então, a garganta destes que falam dessa forma são como o quê? São como um sepulcro aberto, cheio de imundícia. E a língua deles, eles falam o quê? Usam de engano. Usam a sua língua para enganar as pessoas, para cometer o quê? Uma fraude. Mas que isso é o quê? Veneno de víbora está nos seus lábios. Então ele usa também uma figura de uma serpente. Uma serpente, ela engana para depois fazer a sua picada, e quando ela pica o calcanhar ou a perna do homem, o que acontece? Ela injeta o que? O seu veneno. Ela usa de engano, pica o homem, injeta o seu veneno e finalmente ela mata, ela ceifa a vida do homem. Então esses homens é o que? O interior deles é como um sepulcro aberto, cheio de imundícia. A língua deles são enganosas, são fraudulentas. É como um veneno de uma víbora que, injetada no corpo de uma pessoa, ela mata a pessoa lentamente. O versículo 14, aí continuando, ele ainda está citando ainda versículos da Escritura Sagrada no período de Paulo. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Pode ver que ele está citando aí o versículo 7 dos Salmos 10. Versículo 7 dos Salmos 10, que diz o seguinte, vamos ver o que diz lá. A sua boca está cheia de imprecações
de engano, de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Ele está pensando aqui numa serpente, que os dentes da serpente, eles ficam escondidos por baixo da pele da sua boca. Mas quando ela pica uma pessoa, ela morde uma pessoa, aí sim é que os seus dentes que inoculam o veneno no ser humano é que aparecem, e são pontiagudos e são ocos por dentro, por onde passa o quê? O veneno, e esse veneno é inoculado no ser humano e tira a vida do ser humano. Por isso que ele usa aí o Salmo 10, versículo 7, debaixo da língua há malícia e maldade. E ele continua ainda aí no versículo 15, são os seus pés velozes para o que? Derramar sangue. Ele cita o que? Provérbios, capítulo 1, versículo 16. Então ele fala aí de Provérbios, capítulo 1, versículo 16. Diz o seguinte: porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Veja que aqui Paulo ele reproduziu quase na íntegra o versículo que está lá no livro de Provérbios, que os homens eles são velozes, eles são rápidos para o quê? Para tirar a vida do seu próximo. Nos seus caminhos há destruição, versículo 16, e portanto, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E aí ele usa parte do Salmo 36, versículo 1, e é o Salmo de Davi, servo do Senhor, para o cantor Mor. A prevaricação do ímpio diz no íntimo do seu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos. Por isso que ele usa aí o finalzinho do versículo 1 do Salmo 36. Não há temor de Deus, não há reverência de Deus diante dos seus olhos. Pode ver que Paulo ele traça um perfil daqueles que distanciaram de Deus, estão distantes de Deus, estão afastados do Senhor, são pecadores, aqueles que pecam deliberadamente contra o Senhor. E neste caso aqui, Paulo ele coloca todos os homens no mesmo nível, judeus e gentios, todos são pecadores. Prosseguindo aí, agora versículo 19, eu vou até o versículo 20 somente. No próximo vídeo eu estarei dando continuidade, falando sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo, porque Paulo ele vai afirmando que judeus e gentios são pecadores. Todos eles pecaram, destituídos estão da glória de Deus, eles precisam de um Salvador, e a partir do versículo 21 é que ele vai apresentar uma solução para quem? Para aqueles que pecaram contra Deus. Mas ainda aí no versículo 19 diz o seguinte: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém, olha aí, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo então está dizendo o seguinte, que nós sabemos que aquele que vive na lei, a lei diz que se cale a boca. Por que tem que se calar? Porque todos são culpados. Nenhum homem conseguiu cumprir a lei na íntegra. Nenhum. Somente um homem conseguiu cumprir a lei na sua totalidade. Foi Jesus. Por isso que Jesus veio e cumpriu a lei. Ele a cumpriu toda. Agora os homens do passado, da antiga aliança, eles não cumpriram a lei, eles não observavam a lei. É por isso que existia o quê?
sacrifício de animais. Se a lei fosse suficiente para justificar o homem, não era necessário o sacrifício de animais na antiga aliança. Pode ver que desde o princípio, até mesmo antes da lei, era necessário o sacrifício de animais. Por quê? Porque o homem pecava, ele era transgressor. A todo momento da sua vida, ele estava transgredindo, ele estava tropeçando na lei. Por isso era necessário ele se apresentar diante do Senhor o quê? Com uma oferta de animal, para ser o quê? Sacrificado, sangue derramado, e mediante o derramamento de sangue havia o quê? Cobertura de pecado. O pecado do homem era tirado. Por isso que tinha esse sacrifício. E esses sacrifícios na antiga aliança, no período do Antigo Testamento, todos apontavam para Jesus, que seria o mais puro e perfeito sacrifício, que é o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Então ele diz o seguinte, olha, pela lei, todo mundo tem que calar a boca. Todo mundo é culpado diante de Deus conforme a lei. E ele diz, visto que ninguém, nenhum ser humano, judeu, gentil, ninguém será justificado diante de Deus por intermédio da lei. Então, alguém pode perguntar, mas então para que você viu a lei? A lei, ela agiu como um espelho. É como se eu estivesse diante de um espelho e eu percebesse que no meu rosto tem uma mancha, uma sujeira, um pedacinho de graxa. O espelho, ele pode tirar a graxa que está no meu rosto? Não. Ele não pode fazer nada. Mas ele me mostra que no meu rosto existe aqui uma mancha. Mas ele não pode fazer nada. Agora, o que pode fazer alguma coisa? É a água. A água, sim, ela pode tirar essa mancha que está no meu rosto, essa sujeira que está no meu rosto. A água pode fazer alguma coisa. Então, ele falou assim, olha, a lei mostrou, a lei veio para mostrar que realmente eu sou um pecador. O homem, claro, o homem tem consciência, ele tem noção de que ele é um pecador. Mas se não colocar isso diante dos seus olhos, ele não vai admitir. Ele sempre está procurando desculpas para o seu pecado. Lembra lá quando o homem pecou contra Deus? Primeira coisa que ele fez, e veja que quem foi enganado foi a mulher. O homem, ele pecou consciente, ele pecou deliberadamente. Ele chegou diante da mulher e a mulher lhe deu o fruto e ele comeu. Ele não foi enganado pela mulher, ele não foi enganado pela serpente. Ele agiu conscientemente. Ele se afeiçoou à sua esposa e comeu do fruto. Então ele pecou conscientemente. Quando Deus chamou Adão, o que ele disse? Foi a mulher que o Senhor me deu. Parece que ele estava querendo transferir a culpa do pecado para a mulher e automaticamente para o Senhor. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria pecado. Foi isso praticamente que ele quis dizer. Olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí o Senhor lançou a pergunta para a mulher. E aí, mulher? Foi a serpente. Ela me enganou e eu comi. E se fosse continuar perguntando, estaria hoje, todos que fossem perguntados dariam desculpas, porque ninguém quer assumir o que é responsabilidade. É por isso que a lei, ela veio para mostrar que o homem é pecador, que o homem necessita de um Salvador. Então, encerrando aí, versículo 20, nós estamos vendo que Paulo colocou os judeus e gentios debaixo da mesma condição, pecador, transgressor. Todos pecaram diante de Deus. Todos são culpados diante de Deus. Ninguém será justificado observando a lei. E os gentios que não conhecem a lei também são culpados diante de Deus, porque a lei de Deus, ela foi impressa em seus corações. Mas eles viraram as costas para Deus, preferindo o quê? Adorar a criatura do que o Criador. Coisas corruptíveis do que incorruptível que é Deus. Por isso agora todos estão debaixo da mesma régua, todos estão nivelados, pois todos são pecadores. No próximo vídeo eu estarei dando prosseguimento e aí sim eu vou apresentar a solução
para o pecado. É o que Paulo vai dizer a partir do versículo 21 desse mesmo capítulo. Que Deus em Cristo o abençoe e até o próximo vídeo. Até lá!